fazer a linha de cuidado muito mais assim. Mas os critérios que vocês usam nessa monitorização são esses achados pós, pré e pós. Não, nesse comparativo de evolução do paciente. Sim. Uhum. Tem alguma coisa que vocês monitorizam durante a intervenção, até para saber se essa prescrição está sendo positiva, está sobrecarregando ou não? Você comentou que inicialmente a proteína ela era super precoce e hoje, por conta das evidências, ela deu uma desacelerada e chega a 1,2 lá no 4º dia. Uhum. Existe alguma coisa que vocês conseguem monitorizar isso para saber se é o ponto já de que te dá mais liberdade de aumentar essa implementação da proteína? A sociedade europeia, de uma maneira muito mais vanguardista, já falava que a gente precisa ter métodos objetivos de avaliação. Então, uma vez eu dei aula com o Pierre Singer, que é o cara que mais publica em calorimetria indireta na UTI. E aí eu falei, olha, no Brasil não tem jeito, escolhe uma fórmula para a gente lidar com quantidade calórica para esse paciente. Ele falou, não vou falar, porque é muito diferente um paciente do outro. Eu fiquei com aquilo na cabeça, então eu falei, bom, que a gente nunca vai conseguir uma fórmula de bolso para tentar melhorar isso. E aí a proteína, o que eles recomendam na sociedade europeia? Chega até o 4º dia 1,3 e aí aplica balanço nitrogenado, que se estiver perdendo ele vai ser o cara que mais vai precisar, ou aplica uma ferramenta de avaliação de composição corporal ou funcionalidade, dependendo do estado cognitivo dele, desse paciente colaborativo. Então, a última revisão e atualização que a gente fez da diretriz da Braskem o ano passado, em terapia nutricional, a gente colocou da fase 1 até o 4º dia, de 0,6 a 1,2. A partir desse dia, avaliar a possibilidade de dar 1,2 até 2. Quem vai determinar isso é isso que você está me falando. Quem a gente tiver de ferramenta para avaliação mais objetiva, que estiver perdendo mais, esse paciente é o que vai mais merecer a proteína a partir do 4º dia. Porque ainda existe essa variação de quanto que eu vou dar para esse paciente aí do 4º até o 7º dia. E aí vai depender se ele está perdendo muito músculo, se ele é muito catabólico. Porque um biomarcador, tipo, vamos ver se a PCR, ela não vai conseguir traduzir esse catabolismo. É pouquíssimo específico, né? Aí, mas aí a gente pode falar assim, mas aí não é inclusivo, porque tipo, nem todo mundo tem ultrassom. Nem todo mundo tem um corte de L3 para ser feito. Sim. Nem todos os pacientes também eles estão colaborativos para fazer um hand grip, se ele estiver perdendo no hand grip. Quase nenhum hospital tem um hand grip, né? Então, o que fica para isso, para essa resposta, hoje é relação ureia-creatinina, se ele não tiver disfunção renal. Então, não tem um corte para isso. Mas se essa relação estiver aumentando, entende que ele está mais catabólico? Porque quando você está falando da ureia, se ele estiver aumentando a ureia, é porque ele está ficando mais catabólico. Então, aí na equação de cima, ele está aumentando isso. Então, ele é mais catabólico por essa relação. Isso se ele não tiver disfunção renal. Uma outra ferramenta que pode ser utilizada, mas eu acho que ela é mais complexa na UTI, é a circunferência de panturrilha para esses pacientes. Porque é um paciente que, se ele foi muito ressuscitado, e se ele é um paciente obeso, a gente já tem cortes hoje falando, desconta isso. Talvez, aí voltando, então vale mais então esse valor de tendência. Sim. Então, o que eu estou usando? O ultrassom, tendência está perdendo? Esse paciente precisa de mais proteína. Então eu não tenho isso, não consigo fazer na circunferência de panturrilha, descontando todos os viés, obesidade, edema, enfim. É um exame de tendência. Você vai estar errando com ele mesmo. E aí talvez isso possa... E a relação ureia-creatinina hoje? Eu fiz essa pergunta porque eu acho que a gente meio que refomenta o que a gente discutiu com a Ari aqui no último episódio. E até foi o que a Cris Permi falou no evento que eu fui... me fugiu a palavra, mas que Host. eu moderei ali, sobre a intervenção fisioterapêutica e a prescrição da intervenção fisioterapêutica de fato ter algo relevante e efetivo naquilo que se espera. A gente sabe que, obviamente, tem um desfecho clínico já comprovado, mas a pergunta atual é como prescrever, quanto prescrever e em que momento prescrever, certo? E aí, aqui com a Ari, eu falei assim, Ari, será que não está faltando? Que o Ari faz parte do ANZIX,
e do teen trial, toda essa discussão, será que não está faltando alguma coisa para a gente monitorizar o impacto do que a gente está fazendo sobre a fibra? Então, esse comparativo, eu acho que também pode trazer um exemplo e um aprendizado para nós. Como vocês já estão avançados em relação a isso, será que a gente não consegue identificar algo que pode sinalizar que talvez estamos sobrecarregando a fibra ou que talvez estamos subestimulando a fibra, até para dar uma ferramenta que vai indicar se uma prescrição ela tem um bom resultado ou não? Eu acho que isso pode ser algo diferenciado. Na cardiologia se tem inúmeras formas de se monitorizar o impacto do que se faz. Na neurologia se tem inúmeras formas. Na nutrologia você falou que existem alguns marcadores, tendência vai se levando, mas eu acho que na reabilitação não tem isso. Na reabilitação é estimula, 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 estimula e vê o que deu. E aí, de novo, para vocês, eu sei que eu fui convidado, mas enfim. Imagina, pô. Quanto entender que ele está perdendo reserva muscular e se não está sendo mais excessivo e aí piorando a situação nesse cenário do que propriamente achando que está fazendo um efeito ergogênico para o paciente. Então, que ferramenta de segurança vai te trazer? Porque a reserva muscular para isso é completamente distinta na hora que você está falando de catabolismo. Até para a gente conseguir interagir mais. Para chegar com a nutrição, com a nutrologia, falar, ó, estamos com esse problema aqui. Vamos juntar forças aqui, vamos tentar ir por outro caminho? Ou então a nutrição, a nutrologia falar, ó, pessoal da FIS aqui, ó, agora, nesse momento, eu não vou conseguir ir além. Então, dá uma segurada, porque senão você vai sobrecarregar. Mas ter um marcador voltado à funcionalidade, ao impacto do estímulo funcional, para se indicar se a fibra está sofrendo muito ou pouco aquilo que você está fazendo, ou se está sendo adequado, né? É que a fibra, eu acho que não é o lugar certo para a gente medir, porque eu tenho que partir do pressuposto que eu tenho que fazer exercício resistido para isso acontecer. E nem sempre é o que eu quero. Às vezes eu quero sentar, colocar de pé, só quero mudanças posturais que... O que os artigos mostram hoje é que realmente funciona isso. O que a gente provou até hoje é que mudanças posturais, evoluir o processo de mobilidade é o que realmente funciona. Exercício a gente ainda não conseguiu provar, mas porque ele está dentro do processo. Isoladamente é difícil, né? A Sabrina tentou fazer isso lá na Suíça e tipo, foi um desastre. Ela não conseguia fazer exercício resistido. Mas o que é resistido, né? Pra gente é uma coisa. Pro paciente que tá lá com fraqueza de queda na UTI, só a troca postural já é resistido pra caralho. Mas não é exercício específico, localizado. Sim. Então, é global. Mas, na pergunta que ele te fez, assim, de ferramentas, tem um estudo de caso que vocês fizeram lá do paciente lá do Einstein, que mostra a evolução dele e vocês mudando a intervenção ao longo da evolução. Isso é um jeito legal que, não só para vocês, mas para a gente. As duas coisas ali são medidas juntas. Isso é legal, né? Você lembra para falar para ele? Lembra, é um paciente de intestino curto que ele usava... ele não tinha absorção, então a gente usava nutrição parenteral para esse paciente. E a gente queria entender a quantidade de proteína e o momento da proteína para esse paciente. Então, aí a gente começou a fazer um basal para esse paciente. São dois casos. Tem um do Guillain-Barré e tem esse outro. Aí a gente começou e aí eu já estava fazendo o trabalho do ultrassom lá e entendendo melhor isso. E aí a gente fez o seguinte, de intervenção. A gente não mudou a quantidade da proteína. A gente pegou 20% daquela proteína, do que ele recebia do 100% na parenteral, a gente pegou 20% e deixou ela alocada pós-reabilitação. E aí a gente fez um ultrassom desse paciente e foi avaliando como que ele... E ele só foi subindo o ultrassom em espessura. Só o simples fato de alocar a proteína no momento pós-reabilitação desse paciente. Isso mudou também, até o jeito da gente pensar, porque aí fala assim, o que tem a ver endovenoso? Não, até o endovenoso ele também tem um estímulo associado e acoplado com a parte na hora da reabilitação. E a gente foi vendo isso nitidamente com o ultrassom. O do Guillain-Barré foi mais interessante porque aí que a gente começou a despertar para fazer essa avaliação mais dinâmica com o ultrassom. Então, era um paciente que, na fase de reabilitação, ele já estava recebendo 1,8 gramas por quilo de proteína e já estava com uma quantidade de caloria razoavelmente boa. E aí a gente pedia balanço nitrogenado para ele, o paciente ainda continuava negativo no catabolismo, então a gente aumentava a proteína dele. E até que e ele perdendo peso, 1 mês, 2 meses, aí a gente estava em 2,5, a gente falou, não, vamos aplicar o ultrassom? Foi aí que a gente começou a avaliar mais efetivamente o ultrassom.
Quando a gente passou a proteína de 2,5 para 3, ultrassom deixou de perder em espessura, paralisou, e aí ele não perdia mais. E aí, nos outros dias, ele começou a aumentar a espessura e o balanço nitrogenado zerou e positivou. Então, qual é a inferência do balanço nitrogenado que eu quero quando ele está positivo? Síntese muscular. A gente deveria buscar isso. E aí, o ultrassom, de uma maneira que eu... Só que, qual é a mensagem aqui? Balanço nitrogenado, você precisa de 24 horas da urina. O laboratório tem que estar muito sincronizado, porque qualquer alteração que a urina fica ali muito tempo, alterou já. Já deu um falso resultado para análise de tomada de decisão. Ultrassom, eu posso ir diariamente e entender isso. Não, acho que aqui cabe uma intervenção mais assim e assim. E ele não é point of care, ele pode ir na beira do leito, ele não traz radiação para o paciente e a gente consegue um acompanhamento mais fidedigno desse processo. Facilitar o processo, diminuir todo tipo de viés possível, né?